Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Miller, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos aprender sobre processos que envolvem energia, analisar uma reação química e sua variação de entalpia, entalpia de combustão, variação de entalpia nos processos físicos e as leis de Hess. Processos que envolvem energia. Os processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos. Os processos que absorvem calor são denominados processos endotérmicos. Calor e temperatura. É comum a confusão que ocorre entre os conceitos de calor e temperatura, o que faz com que achemos que são a mesma coisa. Isto não é uma verdade. A temperatura é uma medida associada ao grau de agitação das moléculas de um determinado sistema. Já o calor é a energia que foi transferida de ou para um corpo, ocasionando seu aquecimento. Exemplo: para aquecermos uma panela de água, é necessário que coloquemos no fogo, correto? A energia transferida para a água é denominada calor, e a temperatura desta amostra está associada à quantidade de calor que ela recebeu. Podemos afirmar, portanto, que quanto maior a quantidade de calor que um corpo recebe, maior será o seu aumento de temperatura. Enquanto a medida de temperatura é normalmente dada em Celsius, a medida de calor é dada em calorias ou em joules. Por definição, uma caloria é a quantidade de calor que provoca em 1 grama d'água o aquecimento de 1 grau Celsius. O calor é compreendido a partir do trânsito de energia entre corpos e pode ser medido em calorias ou em joules. Já a temperatura é medida em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin e está relacionada com o nível de agitação das moléculas. O conceito de calor apresenta a energia calorífica, a capacidade de um corpo de maior temperatura transmitir parte dessa energia para outros de menor temperatura. O conceito de temperatura, propriamente, representa a agitação das moléculas ou átomos de uma substância. Quanto mais quente, maior é a movimentação dos átomos e moléculas. Quanto mais frio, menor esse movimento. Quando alguém diz que está com calor, trata-se de um erro. Ninguém nem nada pode possuir calor. Calor não se possui e nem se armazena. O que a pessoa quer dizer refere-se à sensação térmica relacionada à alta temperatura do ambiente. Entendido? O que é calor? O calor significa a transferência de energia de um sistema ou corpo mais quente a outro mais frio. Os corpos tendem a um equilíbrio térmico, ou seja, quando 2 ou mais corpos possuem temperaturas distintas, essa temperatura tende a se igualar a um equilíbrio. Para isso, o corpo de maior temperatura cede energia para o de menor temperatura. Dessa maneira, há a tendência de que os 2 corpos atinjam a mesma temperatura, entrando em equilíbrio térmico. O calor pode se propagar através da condução, convenção ou irradiação. As duas primeiras exigem um contato físico entre os corpos, e a terceira atua através da propagação do calor por ondas eletromagnéticas sem necessitar de contato. Por exemplo, condução. Ao aquecermos a ponta de uma barra de ferro, o calor é conduzido e em pouco tempo toda a barra de ferro estará aquecida. Convenção. Uma panela com água no fogo cria zonas de convenção e a mais quente sobe, criando um movimento, aquecendo todo o líquido. Já na irradiação, o Sol, por exemplo, mesmo sem estar em contato com a Terra, irradia calor em forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas viajam pelo espaço e são responsáveis pela temperatura do planeta. A transferência de energia térmica pode ser medida em joules ou em caloria, também dita como cal. Cada caloria representa 4,1868 joules de energia, ou seja, uma caloria é igual a 4,1868 joules. Essas mesmas medidas são encontradas nos alimentos e representam a quantidade de energia que eles possuem quando são ingeridos. O que é temperatura? A temperatura é um conceito de física que determina a energia, ou seja, a cinética das moléculas. Essa energia tem influência sobre o estado térmico de um corpo ou de um sistema. Dentro de um sistema, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior será a sua temperatura. O mesmo vale para o contrário. Quanto menor o movimento de moléculas, mais frio o sistema. Para a medição de temperatura, geralmente utiliza-se o termômetro. Os termômetros possuem mercúrio e o seu grau de dilatação faz com que o nível indique a temperatura. Esses valores podem ser representados em 3 escalas diferentes: Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Essas medidas possuem como referência o ponto de fusão, 0 graus Celsius, e de ebulição, 100 graus Celsius da água. Sendo assim, 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin e 100 graus Celsius
equivale a 212 Fahrenheit ou 373 kelvins. Analisando uma reação química e sua variação de entalpia. Bom, basicamente existem dois tipos de energia, a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética está associada ao movimento, assim como, por exemplo, da água de um rio ou de um carro em velocidade. Já a energia potencial está associada ao conteúdo energético armazenado do corpo, capaz de ser aproveitado para produzir trabalho, como, por exemplo, a água de uma hidrelétrica, que ao cair produz energia elétrica. A energia interna de uma substância é a composição de todas essas energias. No entanto, não necessitamos saber exatamente esses valores, uma vez que nos interessa somente a variação de energia entre os estados finais e iniciais de um determinado sistema. Assim, podemos afirmar que, em uma reação química, a diferença entre o somatório das energias internas das substâncias na forma de reagentes e produtos indica se a reação absorve ou libera energia na forma de calor. A energia liberada ou absorvida é convencionada como entalpia e seu símbolo é a letra H maiúscula. Na transformação dos reagentes em produtos, há uma perda de energia para o ambiente externo e por isso é chamada de reação exotérmica. Já o inverso é verdadeiro para uma reação que apresenta entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos. Ela é denominada reação endotérmica. Dependendo da reação ser exotérmica ou endotérmica, o sinal de variação da entalpia associada a ela será positivo, se ela for endotérmica, ou negativo, se ela for exotérmica, respectivamente. Em outras palavras, podemos afirmar que as reações endotérmicas apresentam entalpia dos produtos maior que a dos reagentes e, portanto, o valor da variação da entalpia é positivo. Como já vimos, estas reações absorvem calor do meio ao seu redor. Já as reações exotérmicas apresentam entalpia dos produtos menor que a dos reagentes e, portanto, o valor da variação de entalpia é negativo. Ao contrário das reações endotérmicas, essas reações liberam calor para o seu entorno. Entalpia de combustão. A combustão é uma reação que acompanha a humanidade desde os primórdios. A partir dela, os homens da caverna podiam se aquecer, já que a combustão é uma reação química em que há intensa liberação de energia na forma de calor. Por exemplo, um palito pegando fogo. A combustão acontece entre uma substância chamada de combustível, que reage com um gás oxigênio denominado comburente. A variação de entalpia envolvida nas reações de combustão é conhecida como entalpia da combustão ou calor de combustão. A partir da energia da combustão, movimentamos nossos veículos a gasolina, a gás, a óleo diesel, a álcool e cozinhamos os alimentos no fogão, por exemplo. A queima de carvão e gás natural nas termoelétricas é responsável por parte da energia elétrica que consumimos em nossas casas. O conhecimento da quantidade de calor liberado pelos combustíveis é muito importante para que sejamos capazes de comparar o valor energético de cada um deles. E é a partir dessa comparação que podemos avaliar, por exemplo, se é mais vantajoso abastecer um automóvel com etanol ou com gasolina. A variação de entalpia nos processos físicos. Embora não ocorra reação química nas mudanças de estado físico, elas também apresentam variações de entalpia. Esse efeito é facilmente observado quando deixamos um cubo de gelo exposto ao sol, por exemplo. Em pouco tempo, o gelo passará do estado de sólido para o estado líquido. Durante a mudança do estado físico de uma substância, é fornecido energia, principalmente na forma de calor, para que as partículas que a compõem possam superar a energia de atração entre elas, mudando a sua conformação. Assim, as mudanças de estado físico em que as moléculas ficam mais afastadas no seu estado final, como a vaporização, que é a passagem de líquido para gás, requerem a absorção de energia e, por isso, são endotérmicas. Já as mudanças de fase que aumentam o contato entre as moléculas, ou seja, a diminuição da distância entre elas, como a solidificação, por exemplo, que é a passagem de líquido para sólido, ocorre a liberação de energia. Portanto, elas são denominadas como exotérmicas. Lei de Hess. Conhecer os valores de variação de entalpia para determinadas reações permite aos químicos fazer uma série de previsões importantes. Pode-se comparar combustíveis quanto à energia que fornecem por unidade de massa ou volume. Pode-se realizar previsões sobre quanto se deve fornecer de energia para que certos processos ocorram ou sobre a necessidade de manter certos sistemas refrigerados durante reações exotérmicas para que o calor liberado não cause nenhum tipo de acidente.
A lei de Hess permite fazer uma previsão da variação de entalpia de uma reação sem realizá-la, desde que se disponha de alguns outros valores adequados de variação de entalpia. A lei de Hess, enunciada em 1840 pelo cientista suíço Germain Henri Hess, enuncia o seguinte: a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Em palavras mais simples, a lei de Hess permite que trabalhemos com equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. Ao somarmos equações, a variação da entalpia da reação resultante desta soma será igual à soma das variações das entalpias das etapas somadas. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço!